Vamos lá, bom dia pessoal. Hoje é 12 de julho 23, iniciando mais um panorama, indo lá para a Ásia, onde as bolsas fecharam sem direção única nessa quarta-feira, dia de CPI nos Estados Unidos. Algumas bolsas preferem adotar cautela, como está acontecendo nesse momento na Europa. Bom, vamos lá, Xangai, o CSI 300. O índice que compreende os dois maiores índices de Xangai e Shenzhen recuou 0,67, a queda no CSI 300. Já Xangai caiu 0,78 e o Hang Seng subiu 0,84. A bolsa japonesa teve mais um dia de queda, recuando 0,81%, subiu 0,48% a bolsa coreana e o Topix caindo 0,67%. Lá na Austrália, alta de 0,38%. A gente tem alguns highlights lá pela Austrália pelo governor. O que corresponde é o presidente do Banco Central australiano dizendo que o aperto adicional pode ser necessário para retornar a inflação à meta. Aperto adicional pode ser necessário para retornar a inflação à meta. Na reunião de agosto, o Conselho receberá previsões econômicas atualizadas e novos dados, ainda segundo aí o correspondente ao presidente do Banco Central australiano, diz que a política monetária tornou-se mais rígida de forma significativa e rápida. Ele ressalta que a política monetária opera com atraso, com consequências totais ainda a serem sentidas, e de que a partir de 2024 o Conselho se reunirá 8 vezes por ano, ao invés de 11 vezes por ano. Também saiu... Eu tenho aqui os highlights do Banco Central neozelandês, dizendo que o nível da taxa de juros está restringindo os gastos e a inflação, dizendo que a inflação continua muito alta, que o comitê notou que as condições monetárias continuaram apertadas e o comitê observou que a inflação ainda está prevista para cair dentro da faixa-alvo até o segundo semestre do ano de 2024. Outro ponto destacado é que o núcleo da inflação provavelmente cairá à medida que as restrições de capacidade diminuírem e que o emprego ainda está acima do nível máximo sustentado, mas sinais recentes indicam que as condições de mercado de trabalho estão melhorando. Eu separei aqui também alguns pontos sobre o chefe de gabinete do Japão, Matsuno, dizendo que o teste de míssil da Coreia do Norte põe em perigo não apenas a paz e a estabilidade regional, mas também a comunidade internacional. Diz que já caiu um projétil suspeito de ser um míssil balístico disparado pela Coreia do Norte, segundo informa a Guarda Costeira japonesa, e que o chefe do gabinete diz que acreditamos que a Coreia do Norte tem capacidade tecnológica para atingir o Japão com mísseis equipados com armas nucleares. Vamos ao gráfico do Nikkei, onde ele teve mais um dia de queda, hoje caindo quase 1%. Tá aqui, vamos lá. O teste dele nos 31 mil pontos, 31 bola, né? Está na iminência de acontecer, não quer dizer que a tendência tenha revertido após a perda dessa LTA. Um movimento de pullback é normal e salutar. Observem aí o tamanho do movimento de alta, né, após o rompimento dessa resistência, onde meu mouse está passando aqui na tela de vocês. O rompimento dessa resistência elevou a patamares maiores e a sustentação dos preços nesses patamares. Na sequência, um novo rally aconteceu, é onde eu estou demarcando aqui, passando o mouse em cima
dessa LTA. O movimento de alta continuou, houve o rompimento e agora vai para o teste dessa resistência. Então, o movimento, por enquanto, salutar, bastante técnico para quem gosta de análise técnica. Aguardar aí, hoje sai o CPI, muito provavelmente a depender dos números, vai fazer preço também na sessão asiática. Vamos passar para o mercado europeu, porque lá no velho continente as bolsas operam majoritariamente em alta no início dessa sessão de quarta-feira, com a bolsa alemã subindo 0,4%. 0,46 de valorização na bolsa parisiense, sobe 0,47 no Reino Unido e sobe 0,74% em Milão. Já em Madrid, a alta é de 0,32%. Saiu o relatório de estabilidade financeira do BOE, que é o Banco Central inglês, referente a July 23. Segundo o relatório de estabilidade financeira, os investidores estrangeiros tornaram-se mais cautelosos. Taxas de juros mais altas aumentam os riscos para os bancos e que as taxas mais altas significam que os clientes terão dificuldades para pagar. Saiu também o Bank Stress Test do BOE, dizendo que as vulnerabilidades em certas partes das finanças baseadas no mercado permanecem e que o último teste de estresse bancário mostra que os principais bancos do Reino Unido são resilientes e que os maiores bancos do Reino Unido passaram no teste de estresse. As famílias do Reino Unido com alto endividamento permanecerão abaixo do pico de 2007. O setor corporativo do Reino Unido é resiliente à taxa de juros mais alta. Está aqui, segundo o relatório divulgado pelo Banco Central inglês, o setor corporativo do Reino Unido é resiliente a taxas de juros mais altas e que 4,5 milhões de detentores de hipotecas no Reino Unido veem um aumento nos pagamentos. Vamos ao gráfico da bolsa alemã. Observe aí recuperação ao longo dessa semana. O volume tem se mantido bastante interessante. Ele, por enquanto, está refutando a ideia de vir até os 61% do FIBO na perda do canal de alta. Vamos ver um movimento bastante interessante para saber se ele volta para a linha de tendência. O vendedor tem o stop muito bem definido, então não tem muito o que se preocupar. A reação aí da bolsa alemã refutando por enquanto o toque aqui, aonde seria o nosso objetivo com a venda na perda do canal de alta. Para o Reino Unido, o movimento é o mesmo, observe aqui, só que numa magnitude um pouco menor. Ele fez um movimento técnico bastante claro aqui nos 38%, assim como mostra aqui o movimento anterior, pullback, e agora, para quem está de fora, acredito que não tenha nada para ser feito. Movimento de pullback, ele pode, aqui ele estaria no meio no miolo desse canal aqui lateral. Observe aqui, resistência, suporte, e aqui é basicamente aonde ele está, os 50% desse espaço aqui. Então ele está no meio do corredor. Quem está de fora, não, por enquanto não tem sinais claros aí para o novo posicionamento. Hoje não pesquei aqui, não pesquei nenhum highlight sobre o pré-mercado de Nova York, até porque está claro como a luz do sol do meio-dia que o main event dessa sessão é a divulgação do CPI nos Estados Unidos. A gente tem uma leitura mensal para junho com a expectativa de alta de 0,3%, na leitura anualizada alta de 5%.
Já o core do CPI na leitura mensal para junho, alta de 0,3, e na leitura anualizada o core, expectativa de alta de 3,1%. Isso aí é número de inflação na veia para visualização aí do Federal Reserve sobre a necessidade de mais um aumento na taxa de juros para a próxima reunião do FOMC. Então a gente vai observar nesse momento no pré de Nova York, o S&P futuro trabalha com leve valorização de 0,11. Mercado ainda por enquanto no pré de Nova York não querendo tomar muito risco, então logo o Dow Jones futuro sobe só 0,03. O mesmo acontece com a bolsa eletrônica Nasdaq, que no futuro sobe na margem 0,21% e 0,2% de alta no Russell. O VIX tem leve queda de 0,54, perdeu novamente o patamar dos 15 pontos, agora sai negócio a 14,76. Antes de eu mudar aqui, deixa eu só achar o meu gráfico. Tá aqui, S&P 500. Esse foi o dia de ontem. Observe que ele se mantém dentro do canal de alta, né, de curto prazo, segue ainda com o objetivo nos 4.600. Ontem ameaçou ir lá, mas o mercado está bastante volátil, principalmente à espera de números tão importantes como, por exemplo, os de hoje, que é o do CPI. Então, esse call aí que eu visualizo ir até os 4.600 segue bastante firme, né? Não tem nada que desabone por enquanto essa tendência. Reversão para mim só abaixo dos 4.200. Só de pirraça a gente vai ver o VIX, mas a gente sabe que ele volta aqui a trabalhar perto dos 61% do FIBO, sem ter conseguido ir lá na linha dos 19 pontos. Pois bem, acho que está na hora da gente falar sobre as commodities. Trago aqui highlights sobre o mercado de petróleo. Depois eu bato a cotação deles para você quando a gente for falar do gráfico. Não, a gente fala logo porque está na minha tela aqui e também está na sua. Petróleo do tipo WTI tem leve valorização agora de 0,09, sai negócio a 74,89. Tem vendedor no Brent a 79,57, uma valorização de 0,22%. O gás natural cai 0,61. A gasolina sobe 0,2, o óleo de calefação recua 0,14, a referência europeia mais um dia de queda aí um pouco superior a 2%, e no Reino Unido um pouco superior a 3%, de olho na fraca demanda por gás europeu. Vamos passar... Não, vamos falar primeiro sobre o mercado de petróleo, depois eu passo para as metálicas. Combinado? Sim? Então tá combinado. Saiu ontem o relatório da OPEP dizendo que a demanda global por energia deve aumentar 23% até 2045. Segundo a OPEP, a indústria global precisará de 12,1 trilhões de dólares em investimentos até 2045. Repetindo, a indústria global precisará de pouco mais de 12 trilhões, com T, não é de bi, é trilhões em investimentos até 2045, logo ali. As reservas globais subiram 1.564.000 barris em 2022, esse foi o maior nível histórico. As reservas globais de petróleo subiram ao seu maior nível histórico em 2022. São números aí da OPEP em seu boletim estatístico anual de 2023. O documento revela ainda que os países membros do cartel detinham no ano passado 79,49% dessas reservas globais. No mesmo período, a produção global de petróleo havia aumentado 5%
para uma média de 72,8 milhões de barris por dia, marcando o segundo crescimento consecutivo desde o ano de 2020. De acordo com o boletim da OPEP, de acordo com o boletim, a OPEP detém 39,69% dos níveis globais de produção. Esse aí é o maior nível desde 2018, quando tinha alcançado 41,46%. Entre países membros da OPEP, a produção cresceu 9,6%, enquanto de outros países ampliaram a produção em 2,1%. Vamos ao gráfico do petróleo. Esse aqui é o barril do Brent. Apesar da valorização ontem, melhorou os preços, lógico, mas a gente está trabalhando nesse range aí de 76, 77 pontos. A gente basicamente continua aqui no meio do pagode, não sabe o que faz, não sabe se vai para frente, não sabe se vai para trás. Volto a ressaltar que na semana passada eu já havia comentado com vocês que eu estava mais bullish pelo gráfico não ter perdido esse suporte aqui, que é extremamente forte, extremamente importante, uma vez que refutaram o preço aqui, achando que está barato. Se não tem venda, tem compra, né? Mas ainda assim, algumas revisões continuam sendo feitas para o petróleo, o que acaba pressionando também um pouco mais os preços. A situação não é diferente para o barril do WTI. Falando agora de metálicas, deixa eu mudar aqui a minha tela para a grade de cotação para a gente poder falar de metálicas. Tá lá, o ouro sobe 0,11, 1.934 dólares a onça Troy, e aqui eu paro para fazer uma aspas. Vamos atentar ao ouro após a divulgação do CPI. Lembrando, inflação vai na veia aí para quem opera ouro, ok? 9h30, 9 horas e 30 minutos, horário aqui no Brasil. CPI nos Estados Unidos pode fazer o ouro balançar, tá? Nesse momento sobe 0,12, 1.934 dólares a onça Troy. A prata sobe 0,14, 23,14, tem comprador. E o cobre avançando 0,21, ainda de olho naquela demanda chinesa que nunca sai. Na tela de vocês eu tenho o gráfico do ouro. O ouro que segue firme acima dos 61% de FIBO. Tecnicamente, depois de ter perdido esse canal de alta, tecnicamente o mercado ficou bobo, né? Vamos ver agora como é que ele vai se comportar, tentando voltar aí para a base dos 2.000 dólares a onça Troy. Aqui é o cobre, de ontem para hoje nada mudou. Se nada mudou, nada para fazer na commodity. Hoje é dia de CPI, a gente vai olhar o DXY, que ameaça perder aí um importante suporte ali na região dos 100 pontos. Vamos ver aí como é que ele vai se comportar após números de inflação nos Estados Unidos. Aqui a gente tem o café, continua a depressão de preços, de olho aí no andamento da safra do Arábica, que segue com o clima favorecendo. Ontem a gente teve um dia de bastante estabilidade nos preços do milho, tanto em Chicago quanto na B3. Na B3 eu cheguei até a fazer uma venda, deu bom. Mas no final do dia, por conta da volatilidade, ele virou de negativo para positivo e fechou com leve alta aqui na B3. Lembrando que hoje sai o reporte do USDA sobre as condições de lavoura, provavelmente vai revisar para baixo a área cultivada
no meio oeste americano para a soja. Só fazer uma aspas aqui e falar que o minério de ferro na seção asiática operando aí com valorização superior a 2%, e ainda sobre as metálicas, o banco suíço UBS avalia que o mercado de minério de ferro está voltando a ter sobre oferta. A demanda sazonal da China por aço e minério já atinge o seu pico. É o outlook do UBS para aço e minério, dizendo que possivelmente a demanda sazonal da China por aço e minério já teria atingido seu ápice. O UBS vê risco do preço do minério cair para $95 a tonelada no quarto trimestre de 2023 e que o preço do minério de ferro pode recuar a $91 a tonelada em 2024. Para 2025, a expectativa do Banco Suíço é um minério de ferro valendo $76 a tonelada. Acho que é isso, pessoal. Acho que é isso. Vamos ficando por aqui até para o vídeo não ficar longo e cansativo para vocês. Agradecendo a companhia de todos, a participação. Lembrando, 9,6, muito cuidado para quem já está posicionado, porque tem CPI. Para quem não está posicionado, a ideia é um gerenciamento de risco mais apertado, então fica de fora e ver o que vai acontecer com esse número e qual vai ser a reação do mercado para daí sim tomar uma decisão, seja de curto, médio e longo prazo. Legal? Bom, é isso, 9,6 CPI, e amanhã a gente volta para comentar. Até lá, uma boa sessão a todos e bons negócios.